Nessa nossa resenha da bola, quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a seleção brasileira, que empatou contra a equipe da Colômbia, último jogo da fase de grupos, 1-1, joguinho ruim da seleção, mais um, hein? E passa em segundo no seu grupo, vai encarar agora a seleção do Uruguai e sem o Vinícius Júnior. Direto de Pereira de Alagoas, Robinson Lessa vai abordar esse momento que já dura um longo tempo, conturbado do Corinthians, com problemas administrativos, agora demitiu o seu técnico, o ex-técnico, o português Antônio Oliveira, e em Curitiba, no Paraná, Fernando César vai opinar sobre a chegada de Mano Menezes no Fluminense. Também notícias aqui da Eurocopa, chegando aí na sua fase quartas de final. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola e sem perder tempo, fiquem ligados, daqui a pouquinho tem notícias da Eurocopa. Chegando na sua fase aí, quartas de final, chegando já perto da decisão que vai ocorrer no dia 14 desse mês, competição que está sendo realizada na Alemanha. Mas agora eu vou ao Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Que desempenho mais patético, que atuação fraca da seleção brasileira. Teve até uns momentos, digamos, aceitáveis, mas muito abaixo, A seleção caiu, a maior parte do tempo jogando futebol realmente de baixo nível, sendo dominado pelo Uruguai, que não chegou à vitória por muito pouco, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Antônio Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Nesta quadra de expectativas em torno do ansiado retorno da seleção brasileira ao já distante ciclo de memoráveis conquistas, a disputa de mais uma Copa América gera a desesperança de formarmos um daqueles times recheados de cracassos perpetuados em nossa memória. Com a recorrente e precoce migração de nossas chamadas joias para o futebol europeu, cada dia, todavia, é reduzido o contingente dos qualificados como principais protagonistas de seus clubes no outro lado do Atlântico. Nem mesmo hoje controverso Neymar, exilado por milhões de petrodólares da Arábia Saudita, lesionado assim que lá chegou, não reproduziu seu reconhecido talento, até pelo subsídio adverso de comportamento extracampo. De nossos titulares que atuam em equipes top da Europa, limitamo-nos a Marquinhos no Paris Saint-Germain, Alisson no Liverpool e Vinícius Júnior, secundado por Rodrigo e Éder Militão no Real Madrid. A maioria do time hoje sob o comando de Dorival Júnior foi selecionada entre bons jogadores, nada mais que isso, em clubes de meio de tabela das ligas europeias, afora os poucos que atuam em gramados do Brasil. Faço essa conversa para ponderar que, por exemplo, o visível calcanhar de Aquiles de nossa seleção tem sido faz tempo seu meio-campo, desde Casemiro, que, apesar do ápice da carreira dos merengues madrilenhos, sempre esteve longe de ser o pensador de nossas jogadas, limitado ao perfil de aguerrido destruidor de ataques adversários, no contexto de craques tipo Modric, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde e Ceballos. Casemiro, anos atrás, unanimidade em nossa seleção com Tite, perdeu espaço desde Diniz e Dorival Júnior optou por oxigenar o setor. Entretanto, noves fora o desempenho diante do frágil Paraguai. João Gomes, Paquetá e Bruno Guimarães, todos de times meia-boca da Liga Inglesa, faziam apenas o esforçado feijão com arroz. Nessa terça-feira, diante do insinuante toque de bola dos colombianos, o time do Brasil sofreu, e como sofreu, com o demorado olé do oponente. Irritado pela sequência de faltas adversárias, Vinícius Júnior recebeu cartão amarelo por atingir James Rodrigues, justo o causador do descontrole brasileiro e melhor jogador em campo, ao flutuar com desenvoltura em todos os setores do gramado,
orquestrando os movimentos de Richard Rios, Matias Uribe, Carrascal, Castanho e John Arias. Afora o endiabrado Luiz Dias, que complicou a vida de Danilo em nossa lateral direita. O empate em um gol diante da indiscutível superioridade da Colômbia ficou de bom tamanho, jogando-nos para enfrentar próximo sábado, entretanto, o Uruguai, equipe detentora dos melhores números na fase de grupos da Copa América, cujo meio-campo dispõe de um arquiteto chamado De La Cruz, esse mesmo do Flamengo. O mais preocupante, sem Vinícius Júnior, que é decisivo na conquista da Champions League pelo Real Madrid, caiu na pilha de James Rodríguez e companhia, e por terceiro cartão amarelo, fica fora próximo sábado da disputa eliminatória contra o Uruguai. Em suma, o Brasil de Dorival Júnior, pelo conjunto da obra, não tergiversemos, está longe de Argentina, Uruguai e Colômbia, no contexto do futebol sul-americano, Antônio Júnior. De fato, Antônio Manuel Góes, o Brasil está abaixo dessas seleções. A Colômbia, né, o domínio que a Colômbia teve durante a maior parte do jogo, criando oportunidades, foi superior. O Brasil, eu diria até que bem superior, demonstra isso que você agora comentou. Vinícius Júnior não pode tomar um cartão daquele, né? Ele está um pouquinho nervoso. O Vinícius Júnior faz tempo que passa por problemas de preconceito, uma coisa lamentável. Agora, tem nada a ver uma coisa com a outra. O comportamento dele em campo, aí nos últimos jogos, nesses jogos da seleção brasileira, se chateando, provocando, reclamando toda hora, não dá, né? E agora está de fora de um jogo fundamental, porque se o Brasil perder, está eliminado e logo contra o Uruguai. Mas vamos falar agora da Eurocopa, daqui a pouquinho, fiquem ligados aqui na nossa resenha da bola, tem Robinson Lessa falando dessa situação do Corinthians que demitiu nos últimos dias o técnico Antônio Oliveira. A Eurocopa que agora chega na sua fase quartas de final, partidas que prometem já nessa quinta-feira, ou melhor, nessa sexta-feira, teremos os confrontos entre Espanha e Alemanha, jogo que promete muito, a Espanha apontada como a melhor seleção até o momento dessa Eurocopa, contra a Alemanha, a poderosa Alemanha. Portugal fazendo o jogo contra a França, outra partida que promete momentos de fortes emoções. Portugal venceu ali nos penais 3-0, mas não conseguiu não chegar ao gol, né? Ainda teve aquele pênalti perdido pelo Cristiano Ronaldo já no prolongamento. A França que passou sem convencer muito esses jogos na sexta, e no sábado teremos as outras duas partidas da fase quartas de final, sábado, dia 6 de julho, com a Inglaterra encarando a Suíça, Inglaterra também que é outra seleção que está deixando muito a desejar, contra uma Suíça que vem sendo uma das sensações, na minha opinião, dessa Eurocopa, mostrando um bom futebol, procurando ser ofensiva, criando oportunidades, enfim. E o outro jogo, a Holanda, enfrentando a Turquia. Holanda, que passou pela Romênia, aí agora nessa última terça-feira, 3-0, e a Turquia que eliminou no outro jogo dessa última terça-feira, eliminando a seleção da Áustria, que era uma daquelas seleções também apontadas como uma das melhores até esse momento na Eurocopa. Jogos que prometem, e a gente vai passar aqui sempre a acompanhar a Eurocopa 2024 que está sendo disputada na Alemanha. Mas agora eu volto para o Brasil, mais precisamente para Penedo, Alagoas. Quero ouvir você, Robinson Lessa, a respeito dessa situação para lá de conturbada do Corinthians. Não é de hoje que o clube paulista, o clube de a segunda maior torcida do Brasil, um dos grandes do futebol brasileiro e sul-americano, mas com a administração, não é de hoje, pífia, administrações problemáticas. Consequentemente, em campo, o Corinthians tem um time limitado, está provado isso,
E agora demitiu, né, o técnico português Antônio Oliveira. Mas eu quero ouvir você abordar esse tema, meu caro Robinson Lessa. Um abraço. Olá, amigos do Resenha da Bola, olá, amigos internautas, Antônio Júnior, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui de volta para abordarmos um tema bem pertinente à realidade do futebol brasileiro. Qual é esse tema? A medíocre campanha que vem desenvolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista nesse atual Campeonato Brasileiro, na temporada 2024. O Alvinegro de Parque São Jorge até aqui acumulou tão somente uma mísera vitória. Algo realmente deplorável diante da grandeza da equipe paulista e que traduz um pouco da incompetência que vem permeando a administração do Timão nos últimos anos. Entra Andrés Sanches, sai Andrés Sanches, entra Duílio, sai Duílio e agora chegou esse Augusto. Chegou prometendo montar um timão, vocês estão lembrados? Ele chegou durante a campanha a assegurar que o Gabigol era um provável contratado para reforçar a equipe na temporada. Todavia, prometeu o Gabigol. Quem ele trouxe? Pedro Raul, Mateuzinho, para jogar na lateral direita. Hoje, ou ontem, aliás, me desculpe, anunciou Hugo. Então, para um time da grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista, nomes desse porte está muito aquém da real necessidade de um possível postulante ao título. Pela sua tradição, pela sua história, é um bicampeão mundial, já conquistou o Brasileirão em 7 oportunidades. Então, o torcedor corintiano, fiel e apaixonado torcedor corintiano, é merecedor de algo bem mais qualificado do que isso que aí está. Todavia, os Andrés, os Duílios e os Augustos chegaram ao cargo máximo do clube por conta desses torcedores / sócios que elegeram essas figuras, que na verdade não somaram em nada nessas passagens recentes pelo clube mais querido do estado de São Paulo. Então, realmente, o torcedor é co-irresponsável, não é corresponsável, é co-irresponsável por eleger figurinhas desse naipe. Será que não tinham candidatos de melhor nível? É uma interrogação que eu faço. Então, enquanto seguirem com essa linha de dirigentes desse porte, Timão vai ficar cada vez mais para trás. E aqui para nós acho muito difícil progredir, acho muito difícil sair da zona do rebaixamento, consequentemente mais difícil uma vaga na Sul-Americana e quase impossível pensar em Libertadores, enfim. A realidade corintiana é a pior possível e aqui para nós. Agora sem técnico a tendência ainda é piorar, porque o menos culpado disso era o treinador Antônio Oliveira, mas a mentalidade do futebol brasileiro, infelizmente, recai sempre a culpa em cima dos treinadores. Muito obrigado e até a próxima. Concordo contigo, Robinson Lessa, é bem por aí. A culpa sempre recai, sempre irá recair em cima do técnico. Aí a pergunta que eu faço também é: até que ponto o treinador Antônio Oliveira, com o elenco tão limitado, num ambiente tão negativo como esse do Corinthians, pode desenvolver um trabalho no seu máximo? Ele tem a culpa dele? Tem também os seus erros? Claro que tem, como qualquer profissional. Qualquer profissional pode tem erros e acertos. Agora, num ambiente desse,
olha, eu ouso dizer que poderia vir até o Guardiola, que ficaria complicado, né, de você gerir o time do Corinthians nessa situação. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César, quero lhe ouvir a respeito dessa chegada do Mano Menezes no Fluminense. O Fluminense é outro clube, né, que junto com o Corinthians vive uma situação bem complicada. Ambos estão ali na zona do rebaixamento popular Z4. O Fluminense é o lanterna. Demitiu o Fernando Diniz, que foi campeão 6 meses atrás da Libertadores. Mas o Fluminense passou a jogar um futebol bem abaixo do seu melhor nível. É claro que o Diniz também errou, mas acabou sendo demitido, né? Mais um técnico foi demitido. Aí veio aí o Marcão como assistente durante 2 jogos. O presidente do Fluminense disse que ele iria ficar até o fim do ano, mas depois de 2 derrotas e ver que o Marcão, com todo respeito ao assistente, um profissional do Fluminense, não era um profissional para seguir comandando um time do Fluminense que está procurando uma reviravolta. Mas eu quero ouvir você, que vai se aprofundar mais nesse assunto. A chegada do Mano Menezes no Fluminense, hein, Fernando César? O pensamento inicial da diretoria do Fluminense seria a permanência do Marcão, mas isso foi afastado, principalmente depois do fraco desempenho do Fluminense frente à equipe do Vitória, culminando em mais uma derrota, e pode-se notar um ambiente já no vestiário após o jogo, junto aos jogadores do Fluminense, que o elenco sentiu demais a saída do técnico Fernando Diniz. A diretoria percebeu que o momento não seria para dar continuidade do Marcão no comando da equipe do Fluminense e rapidamente se pensou em preencher a lacuna no comando técnico do Fluminense, e 2 nomes vieram à tona. O do Odair Helma, que, ao meu ver, seria o nome preferido por parte da diretoria do Fluminense, e a outra opção, esse que acabou se confirmando, do Mano Menezes. Confesso que não é o perfil de técnico, pelo que a gente vem acompanhando das equipes no futebol brasileiro, o perfil ideal. O Mano já entrou naquilo que a gente chama na curva descendente. É um técnico que realmente não tem nada a ver com o estilo do Fernando Diniz, e a situação do Fluminense ela é cada vez mais complicada, frequentando a última colocação, um time que vem aí na temporada passada com o título da Libertadores. Esse desempenho está realmente na contramão daquilo que a sua torcida realmente espera. Eu tento compreender os motivos da diretoria em optar pela contratação do Mano, que inclusive quando contratado ele estava na Europa, estava aí em Portugal Júnior, e ele prontamente aceitou esse convite e já se encontra realmente no Brasil para iniciar esse trabalho e tentar uma recuperação junto à equipe do Fluminense. Eu tenho comigo o seguinte, que a filosofia do Mano é aquela chamada de técnico de tiro curto, e realmente a situação do Fluminense ela é urgente. A gente está aí a 6 rodadas para o término desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense somando apenas 6 pontos é um sinal de que, para reverter essa situação ameaçadora de rebaixamento, é um grande desafio que Mano e que o Fluminense terá daqui para frente, Júnior.
Tá legal, o Fernando César, eu também considero que o objetivo principal do Mano Menezes no Fluminense é livrar o tricolor carioca do rebaixamento, que seria mais um na história do clube, dentre tantas tradições do futebol carioca, do futebol brasileiro. Mas essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você. Gente, vai lá, 2 segundinhos, se inscreve no canal. Gente, você não sabe como você ajuda. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, como isso é importante para que os nossos vídeos cada vez mais sejam sugeridos, né, pelo YouTube. E não custa nada, você vai estar colaborando com a gente, tenho certeza que vocês vão dar, vocês que estão assistindo esse vídeo, não são inscritos no canal ainda, irão se inscrever para dar essa força. E você que já é inscrito também, vai dar aquele like, pode fazer comentários também. Fique à vontade, a gente volta numa próxima edição, desejando a todos tudo de bom e até a próxima!